Olá pessoal, tudo bem? A atividade dessa semana de produção de texto vai continuar falando sobre os contos populares, tá? Então aqui diz, né? Olá, como vocês estão? Hoje continuaremos com o estudo do conto popular e veremos como podemos diferenciar o conto de narrativa de acordo com a estrutura e elemento do conto, que veremos a seguir. Vamos lá? Bom, então, relembrando, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. É um texto curto, tem começo, meio e fim. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo. Bom, agora que relembramos, vamos estudar a estrutura e os elementos do conto. Sobre a estrutura do conto, né, vocês já aprenderam. Ele é estruturado em quatro partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. A introdução, ou apresentação, né, e equilíbrio inicial, também chamado, é o início da narrativa. Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo dos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Né? É o início da história. Geralmente conta-se o contexto de tudo, os personagens, onde vai ser, e aí já é uma introdução, o início da história. O desenvolvimento ou complicação ou surgimento do conflito apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Geralmente, no desenvolvimento já aparece o conflito, né? O clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge, e as ações tomadas definirão o rumo da história. É o auge, o momento de maior tensão, onde tudo vai se resolver, ou para o bem ou para o mal, depende do texto. A conclusão ou desfecho, ou solução do conflito também, como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Depende do autor, o que o autor decidiu, se vai ser um final feliz, se não vai ser. Dentre isso, a gente pode observar os tipos de conto. Por exemplo, contos de fada tem um final feliz, contos de terror nem sempre. Vamos conhecer os tipos a seguir. Primeiro, vamos falar sobre os elementos de um conto, né? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Vamos começar por personagens, né? As narrativas reais ou fictícias, né? Reais ou imaginárias ou inventadas, precisam ter um ou mais seres vivenciando a história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos, seres imaginários. Várias coisas podem ser personagens, né? Que os personagens são objetos, por exemplo, né? Reais ou imaginários, pode ser um ser que você tem inventado, que o autor tem inventado, que nem objeto seja, um ser imaginário. Eles ganham vida e consciência para viver aquela história. São os personagens da narrativa. Esses seres, né? Por isso que falam seres, porque podem ser, muitas vezes, não humanos. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas. Habitantes de um bairro, por exemplo, né? Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Depende do autor, depende do conto. Mas como o conto não tem muitas páginas, costumam ter poucos personagens. Né? Não é a mesma coisa de que uma novela que passa na televisão,
que tem muitos personagens. O conto é um texto mais curto, começo, meio e fim, geralmente em 1, 2 páginas, depende do conto. Então, não cabe muitos personagens, né? Não cabem. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa, né? Lembre-se sempre, o narrador é a voz. O narrador pode contar a história de 3 maneiras diferentes. Podem ser 3 tipos diferentes. Narrador-personagem, quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, né? Uma das personagens narra a história. E por isso, muitas vezes, os verbos são conjugados em primeira pessoa. Por exemplo, saí de casa às 8 horas, cheguei até a casa de meu amigo às 8h30. Então, saí, cheguei, eu cheguei, tudo em primeira pessoa, né? Quando o narrador é personagem, nós percebemos isso. Mas também podem ser conjugados em terceira pessoa, quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. Então, o narrador personagem fala em primeira pessoa quando fala de si, mas, por exemplo, então saí de casa às 8 horas e cheguei na casa de meu amigo às 8h30. Ele estava sentado próximo ao portão da casa dele. Então, ele estava sentado. Então, aí o verbo já está em outra pessoa porque o narrador está se referindo a uma terceira pessoa. O narrador observador é diferente, né? Não vai aparecer o narrador falando em primeira pessoa. Esse tipo de narrador, ele não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência dos personagens. Então, é como se tivesse uma pessoa do lado de fora, observando uma situação que está próxima, mas não está participando daquela situação, daquela história, está só observando. E ele sabe apenas o que ele vê, não sabe o que se passa na consciência dos personagens, né? Na cabeça, nos pensamentos, nas emoções, não sabe. O narrador observador não sabe o que se passa na cabeça e na consciência dos personagens. Não sabe o que aconteceu no passado, anterior, narrativa, e nem o que acontecerá no futuro. Ele apenas observa. A diferença aqui é o narrador onisciente. Ele é como se fosse um observador, só que ele sabe de tudo. Ele é onisciente, ele é ciente de tudo. Assim como observador, ele não participa da história. Essa voz é onisciente, ou seja, ela sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ela sabe e pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa. Ele sabe do passado, ele sabe qual vai ser o futuro, ele sabe os pensamentos, os sentimentos das personagens. Ele é onisciente, sabe de tudo, todas as coisas. O tempo, né? Existe um período determinado para as narrativas, é um tempo de duração entre o início e o final da narrativa e a época que acontece, o ano, o século. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, né, em um espaço curto de tempo, de minutos ou dias. Mas é possível que elas durem muitos anos, né? Em qualquer desses casos, a narrativa será breve por se tratar-se de um conto. Então, vamos supor que eu estou contando a história da Bela Adormecida, né? A Bela Adormecida passou muitos anos dormindo. Então, o período que acontece aquela história é um período grande. Mas não precisa contar todos esses anos que ela esteve dormindo, né? Conta-se que demorou muito tempo, que ela dormiu muito. Mas não precisam de muitas linhas de história para contar isso. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, outros podem passar-se em algum lugar no passado, ou até mesmo no futuro, né, que seja imaginado pelo autor. O espaço, né, assim como o tempo, as histórias precisam de um espaço, onde os personagens situam-se. Novamente, por se tratar de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços,
porque não cabe em muitas linhas, né, descrever muitos lugares. Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um cômodo de uma moradia, um país inteiro ou uma galáxia, né? Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. O enredo, o que é o tal do enredo, né? É o que acontece na história, é a sequência de ações. Então, todas as ações que acontecem no conto formam o enredo. Que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, começo, meio e fim. Conflito, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que as ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então, a personagem, a história passa por uma situação de conflito e acaba modificando o começo da história, acabando no final diferente. O que nós temos aqui? Nós entendemos a estrutura e os elementos do conto, então vamos colocar em prática. Vocês vão ler esse texto aqui, né? E muito interessante é que esse texto aqui não é um texto narrativo, é um texto em forma de poema, né? Em forma de versos e estrofes. Então, tem os versos, que são as linhas, né? E tem estrofes, que são esses versos juntos, né? Cada espaço mostra estrofes diferentes. Então, nós temos essa história aqui, contada em versos, que você vai ler. É uma história contada por Pedro Bandeira sobre Pedro Malas Artes, né? Que vocês já até conhecem de outra história. Pedro Malas Artes em Os Porcos do Compadre, né? Só vou ler aqui para vocês aqui embaixo quem foi Pedro Malas Artes, né? Ele era malandro e sábio. Pedro Malas Artes é um personagem famoso nos contos populares brasileiros. Chegou ao país nas histórias trazidas de Portugal e da Espanha. Malas Artes vem do espanhol malas artes, artes más, que significam travessuras ou malandragens, né? Então, ele era muito arteiro. De origem humilde, o astuto herói popular é cheio de artimanhas, consegue enganar todos os que cruzam seu caminho. Sempre leva a melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos ou vaidosos. Né? Então, ele é uma personagem comum, conhecida de todos. Né? Por isso, ele é conhecido nos contos populares. Bom, vocês vão ler, eu não vou ler aqui, porque é uma leitura muito rápida, muito agradável. E gostaria de explicar a atividade. Então, vocês vão ler essa história, que está em forma de versos, não esqueçam disso. E depois vocês vão reescrever. A primeira atividade é para vocês completarem a tabela de acordo com as características do conto Os Porcos do Compadre. Então, você vai ler e escrever aqui quem é o autor, qual é o tipo de conto, qual que é o tempo, época em que se passa, personagens, cenário, lugar, conflito e desfecho. Vocês vão escrever aqui do lado nessa tabela o que você identificou na história. Depois você vai reler a terceira e a quarta estrofe, né, dos versos 4 a 16 e explicar com suas palavras qual foi a desonestidade cometida pelo fazendeiro, né? Qual foi a desonestidade, algo que ele fez que ele não foi honesto, que ele não foi correto. Ele foi desonesto, ele foi incorreto. Né? Qual foi a desonestidade que ele cometeu? Por que Malas Artes resolveu ajudar o sitiante? Como Malas Artes conseguiu se aproximar do fazendeiro? Com suas palavras, conte para que e por que Malas Artes comprou vários rabinhos de porcos,
até a parte em que o patrão pede que ele vá à sua casa. Tá? Explique, conte para quê e conte o porquê. O que Malavertes pede à mulher do patrão? Por que ela desconfiou? Também está no texto. Transcreva um trecho em que o narrador demonstre um ponto de vista sobre a história. Então, tem uma parte na história que quem conta a história, o narrador, mostra a opinião dele. O narrador dá a opinião dele. Aparece a opinião do narrador. Você vai transcrever esse trecho. Você vai olhar lá e copiar. Não é com suas palavras. Essa aí é para transcrever. Nos contos populares, é comum haver ensinamentos de sabedoria do povo. Isso ocorre nesse? Esclareça essa ideia. Nesse conto, há um ensinamento para o povo, uma sabedoria transmitida? Né? Sim, ocorre. Se houver, esclareça isso. Né? Explique por quê, explique por que você achou que tem esse ensinamento. E a questão 10 é para você dar um novo final ao conto com as suas palavras. Tá certo? Bom, espero que vocês gostem de fazer a atividade, gostem do texto, tá? E se tiverem dúvida, podem procurar os professores da sua turma e que vocês tenham uma boa semana, tá bom? Um abraço a todos vocês.